Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso O Sagrado em Libras, a tradução do Sagrado, o Sagrado como um texto sensível. E nessa segunda aula nós vamos falar sobre tradução ou interpretação, aspectos a se considerar. Eu sou o professor Felipe Sabará, sou parceiro também do professor Warley na Academia Trados, e aqui representando o Esfotios, a Escola de Formação Continuada de Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais, que também fornece esse curso a vocês em parceria com a Academia Trados. Eu, além de diretor, fundador e professor de tradução na Esfotios, sou também professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais e atuo com as disciplinas de Linguística, Tradução e Interpretação. E é um prazer estar com vocês para a gente discutir, para a gente conversar um pouco mais sobre tradução, sobre interpretação e a nossa atuação de tradutores e intérpretes no contexto religioso. Vejam só. Existe um conceito que circula por aí, ele é um conceito num tanto antigo e num tanto enganoso, que vai dizer o seguinte, que a atividade de tradução é aquela que a gente faz para o português. Ou seja, se a gente tem acesso a um texto em língua de sinais, um texto seja ele em escrita de sinais, ou um vídeo sinalizado, ou um surdo sinalizando, ou um ouvinte usando a língua de sinais, independente. Se a gente percebe a língua de sinais e a gente vai usar essa expressão, e a gente vai transpor a língua de sinais para a língua portuguesa, isso seria a tradução. Já a interpretação seria o processo contrário, aquele em que eu tenho um texto, seja escrito ou oral, em língua portuguesa, e eu vou transpor esse texto para a língua de sinais. E esses conceitos, apesar de serem recorrentes e comuns, nós não vamos nos balizar, nós não vamos utilizar essa diferença de tradução quando a gente faz uma atividade para o português e interpretação seria quando a gente faz uma atividade para Libras. Não é assim que a gente vai usar os conceitos. A gente vai entender a tradução, como a gente colocou nessa terceira acepção, que é a tradução uma grande área que vai comportar reformulações, transladações de sistemas linguísticos e não linguísticos, tradução como transformar uma coisa em outra. Isso a gente vai entender como tradução no sentido global, e dentro desse sentido global de tradução, de transformação de elementos, a gente vai ter duas atividades específicas, que são essas que a gente vai pontuar, e são essas acepções que a gente vai usar nessa conversa. Ou seja, a tradução como uma área global, como uma grande área, e dentro dessa grande área, duas atividades, uma também chamada tradução e uma outra chamada interpretação. E aí a gente vai conceituar o que seria tradução, o que seria interpretação. A gente precisa entender que a tradução, a gente comumente associa ela a atividades linguísticas, mas nem sempre, quando a gente fala de tradução, a gente está falando de traduzir de uma língua para outra. Existem outras acepções também. Percebam, existem três definições de tradução que é importante termos em mente, ou três acepções de tradução. Duas delas vão envolver sistemas linguísticos e uma não. A primeira é a tradução intralingual, e esse é o sinal, tradução intralingual. O que é essa tradução intralingual? É a tradução que ocorre dentro do próprio idioma, também conhecido como reformulação. Toda vez que a gente pensa em um sinônimo, toda vez que a gente pensa em língua portuguesa e diz a mesma coisa de outro jeito, nós estamos traduzindo. Nós estamos fazendo uma tradução que é chamada de tradução intralingual, ou seja, aquela que ocorre dentro, lingual, língua dentro da mesma língua, dentro do mesmo idioma, podendo ocorrer na Libras, no português ou em qualquer outra língua. Já a segunda acepção que nós temos é a tradução interlingual, e esse é o sinal, tradução interlingual, ou também a tradução propriamente dita. Esta é aquela que nos referimos como a mais recorrente, no sentido de pares linguísticos. Quando a gente fala assim, o fulano é tradutor, eu sou tradutor, você é tradutor. Nós estamos, normalmente, nos referindo a essa segunda acepção, que é da tradução interlingual, ou interlinguística. Quando a gente tem dois sistemas linguísticos, pelo menos, ou seja,
No nosso caso, nós temos a língua portuguesa e a língua brasileira de sinais. Quando a gente tem esse par linguístico, nós dizemos que há uma operação, uma conversão desses sistemas, uma conversão interlinguística de duas línguas diferentes. E, por fim, uma que não lida necessariamente com língua é a tradução intersemiótica. Nós podemos traduzir outros elementos, inclusive aqueles que não são linguísticos. E esse é o sinal. Tradução intersemiótica. Também é conhecido como transmutação. Olha que nome diferente. E essa tradução intersemiótica, ela vai ser particularmente interessante para a gente quando a gente pensar em músicas. Porque nas músicas, para além do texto, existem outros aspectos que são extralinguísticos, ou seja, não é língua, mas que são passíveis de tradução. E aí a gente pensa no ritmo, na harmonia, na melodia, ou seja, para além da letra, existe uma composição sonora que constitui sentido, que constitui a música como música. E será que tem como a gente traduzir esses elementos que não são linguísticos para elementos linguísticos? Tem sim, e é algo que a gente vai pensar e vai ver ao longo das aulas. Então, para a gente entender a atividade de tradução, a gente pode pensar em essas três grandes acepções. A tradução dentro da mesma língua, ou seja, quando eu digo em português a mesma coisa, eu reformulo. A tradução quando eu tenho um par de línguas, ou seja, Libras, português, português, Libras, que é o nosso caso, e a tradução quando eu tenho elementos que não são necessariamente linguísticos, como a tradução intersemiótica. E essa tradução intersemiótica ou transmutação, ela é um conceito muito amplo, que é usado também no cinema, na literatura, para a gente fazer a adaptação de um livro para o cinema, para um filme, ou seja, transmutar um livro em filme, atividade de tradução considerada tradução intersemiótica. Então, tem aplicações em diversas áreas, e principalmente aqui no nosso contexto religioso. Veja bem, a gente pode definir, então, esse par, tradução e interpretação, com algumas características, com algumas diferenças básicas, e aí a gente consegue ter uma noção mais específica, sem se valer desse conceito de que tradução é tudo que eu faço para o português e interpretação é tudo que eu faço para Libras. Essa noção genérica que nós não vamos usar aqui na definição e no decorrer do nosso curso. Perceba. Quando a gente fala de tradução interlinguística, ou seja, aquela que opera em duas línguas, a gente pode levar em considerações alguns elementos. E eu separei 4 elementos principais que a gente deve ter em mente para a gente fazer essa acepção do que é tradução, do que é interpretação, no nosso contexto, principalmente religioso. Vejam só. Um primeiro elemento, que é um elemento chave, que vai distinguir de fato aquilo que é uma atividade de tradução e aquilo que é uma atividade de interpretação, é o elemento tempo. Percebam? Dos 4 elementos, é o primeiro elemento que eu elenquei nesse slide que está disponível para vocês. A gente vai entender a tradução como uma atividade que demanda um maior tempo. Ou seja, eu posso ter um tempo para consultar, para revisar, para pesquisar, etc, etc, etc. Já a interpretação, ela não tem disponível esse tempo todo. A interpretação, uma palavra que eu acredito ser muito caricata para a gente representar o que é interpretar no quesito tempo, a interpretação ocorre sob pressão de tempo. Então, percebam, enquanto atividade de tradução eu tenho um lapso temporal maior, seja de horas, de dias, de meses, de anos, eu posso levar o tempo que for para eu executar uma tradução, já na interpretação eu não tenho esse tempo todo. É uma atividade que ocorre sob pressão de tempo. E aí, o segundo elemento que vai diferir a tradução da interpretação é o acesso ao texto-fonte. Então, na tradução, eu tenho um texto, o acesso ao texto, previamente ao ato de eu traduzir. E na interpretação, eu não tenho esse acesso prévio. Na interpretação, eu acesso o texto no momento que eu realizo a interpretação. Um terceiro elemento que distingue também é a produção. A produção do processo de tradução, ela se dá com base no próprio texto. Então, pense, eu recebo um texto, no caso aqui escrito, eu consigo ler o texto, pensar sobre o texto, consultar, pesquisar, e depois da leitura completa desse texto, eu começo o processo de tradução. Então, o processo da tradução propriamente dita,
ele vai se dar com base no texto, numa visão global que eu tenho daquele texto. Ou seja, eu consigo ler do início ao final, e a partir disso, ou em capítulos, etc., mas a partir disso, depois que eu já tenho a informação completa com base no texto, eu consigo realizar a tradução. E aí eu consigo entender se lá no final eu realmente entendi corretamente o texto. Isso se chama compreensão incremental. O que é a compreensão incremental? Quando a gente conversa, quando a gente traduz, quando a gente interpreta, a nossa compreensão ela é alimentada de duas formas. A gente, para entender determinado assunto, determinada coisa que alguém nos disse, a gente se vale de duas bases incrementais. O que a pessoa falou antes vai construindo sentido para que culmine no que ela fala agora, e também o que a pessoa continua falando constitui sentido para eu entender o que ela disse anteriormente. Isso é compreensão incremental. Sabe quando você está conversando com alguém e aí você não entende o que a pessoa disse e ela continua explicando, e aí só no final da explicação do exemplo que ela deu, você consegue voltar mentalmente e resgatar aquele exemplo e dizer, entendi, a pessoa está se referindo a isso. Então, a nossa compreensão ela é construída a partir desses dois eixos. A compreensão prévia, ou seja, tudo que a pessoa disse antes do que a gente quer entender, e a compreensão também posterior. E na tradução, nós temos esses dois elementos. A gente tem texto, e para a gente entender a metade do texto, a gente pode tanto voltar o texto acima, fazer essa releitura, quanto continuar o texto, e com essa visão global, a gente compreende esse elemento. A tradução nos dá, então, essa possibilidade da gente utilizar ao máximo essa compreensão incremental, que é a compreensão anterior e posterior, o que não ocorre na interpretação. Na interpretação, a nossa base, muitas vezes, é extratextual, porque nós não temos acesso ao texto completo, que vai ser dito, que vai ser falado, que vai ser proferido. Então, se a gente interpreta, por exemplo, uma pregação, ainda que a gente consiga inferir, a gente não sabe concretamente o que vai ser dito posteriormente. Então, isso dificulta essa compreensão incremental. A gente tem uma base muito mais extratextual do que textual propriamente dita. Quando a gente está interpretando, o que está em jogo é todo o nosso conhecimento anterior de mundo, e aí então a gente começa a interpretar, e esse nosso conhecimento anterior de sinais, de construção, de marcação de espaço, tudo que a gente sabe de língua é colocado à prova no ato da interpretação. E na tradução, não. Na tradução, a gente pode construir novos elementos enquanto a gente traduz. Perceberam? Porque na interpretação eu não tenho esse tempo. A pessoa fala, eu interpreto e é aquilo mesmo. Na tradução, eu não estou trabalhando sob pressão de tempo. Então eu consigo pesquisar, eu consigo consultar, eu consigo dispor de um vocabulário que eu não tenho nesse momento. E na interpretação, isso fica muito limitado. No máximo, um colega nos dando um feedback, um apoio, um sinal, mas a tradução, ela oferece uma gama maior de recursos ao profissional que realiza essa tarefa do que a interpretação oferece ao intérprete. E, por fim, o registro. A gente vai entender a tradução como aquela que ocorre sobre o registro escrito e a interpretação sobre aquela que ocorre no registro oral ou sinalizado. Não sempre. A gente pode ter trocas, então o registro não é o argumento final. Assim, se está escrito a tradução, se está oral a interpretação. A gente pode pensar de outras formas, porque, perceba, no caso da língua de sinais, a gente tem a sidelines, que é a escrita de sinais, ou outros tipos de escrita de sinais, e a gente tem também os vídeos. Então, se eu tenho esse vídeo, que está na modalidade sinalizada, e eu posso ver, rever, assistir, reassistir, ver, rever, assistir, reassistir, para que só no final eu realize essa reformulação, então percebam que eu estou atendendo muito mais características de tradução do que interpretação, porque nesse caso eu tenho tempo, nesse caso eu tenho um acesso prévio, eu não preciso realizar no ato. Então, ainda que a gente esteja falando de um registro estável, como a escrita, que ela é estável, e o texto oral, que é instável, a gente não tem essas duas características como uma definição absoluta. Mas, em linhas gerais, a gente entende que se é um registro estável, a gente conversa com atividades de tradução.
se é um registro estável de tradução e se é um registro instável, ou seja, oral, sinalizado, espontâneo, a gente conversa com atividade de interpretação. Mas um elemento não deve ser analisado separadamente, a gente precisa ter esse grupo. O argumento principal é o fator tempo. Se eu tenho maior tempo, eu falo de tradução, e se eu faço uma atividade sob pressão de tempo, eu falo de interpretação. Então, essa é uma tabela que eu organizei didaticamente para que a gente consiga verificar essas diferenças do que é a tradução e do que é a interpretação. E aí a gente pensa, como que então a tradução se aplica ao sagrado? A tradução no sagrado. A gente tem dentro das nossas igrejas, dos nossos locais de fé, alguns elementos que são muito representativos do que é a tradução no contexto religioso. A gente tem, por exemplo, a tradução bíblica, a gente tem a tradução de avisos. Sabe aqueles avisos que ocorrem recorrentemente? Todo dia a gente fala do horário do culto, etc, 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 etc. Sabe as traduções litúrgicas, que é aquilo que se repete, que já existe um corpo para ocorrer? Sabe aquelas frases rotineiras que normalmente todo culto diz paz do Senhor, a paz de Deus, paz e graça, ou toda missa diz, etc, etc, etc. Esses elementos se aproximam muito mais da tradução do que da interpretação. O primeiro elemento é um elemento clássico da tradução, porque é a Bíblia. Então, a Bíblia é um texto estável, céus e terras passarão, mas o texto permanece o mesmo, e a gente conta com essa estabilidade para poder pensar, repensar e realizar uma tradução desse texto. Então, quando a gente fala de textos bíblicos, aquilo que está escrito, a gente fala de tradução. E uma curiosidade, que no nosso caso, o nome adequado seria metatradução. Por que a gente normalmente não faz tradução da Bíblia? Por exemplo, se o pastor, o padre, o pregador, o dirigente, o responsável lê a Bíblia e a gente passa para a língua de sinais. O nome correto disso seria metatradução, porque a gente está traduzindo um texto já traduzido. O original bíblico encontra-se em hebraico, em aramaico ou em grego, não é verdade? Esse original bíblico foi traduzido, essa primeira tradução, a gente dá o nome de tradução, para o português. Então, a nossa Bíblia em língua portuguesa, traduzida do hebraico, do aramaico e do grego, isso é uma tradução. Agora, quando a gente pega a Bíblia em português e traduz para a língua de sinais, percebam que a gente está traduzindo um texto já traduzido. O nome disso é metatradução. Olha que curioso. E esse é o sinal. Metatradução é traduzir um texto já traduzido. Então, normalmente nas igrejas, nos nossos locais de fé, nós realizamos, quando a gente fala de Bíblia, uma metatradução, exceto se alguém lê em hebraico e a gente traduzir direto para a língua brasileira de sinais. Se alguém realizar a leitura em aramaico ou em grego e a gente traduzir direto para a língua de sinais, aí é uma tradução. Aí é uma tradução propriamente dita. Mas, se alguém leu em português, já está traduzido, e a gente converteu esse texto traduzido para Libras, o nome disso é metatradução. E os outros elementos, por mais que eles sejam espontâneos, um aviso, uma liturgia ou frases rotineiras, na própria interpretação, que a gente está interpretando ali no ato, sob pressão de tempo, esse bloco específico é chamado de bloco automático de tradução. Por quê? Porque eu não preciso pensar muito para realizar a reformulação dele em outra língua. Por exemplo, quando alguém diz bom dia. Toda vez que eu ouço bom dia, boa tarde, boa noite, eu não preciso parar e pensar assim, meu Deus, como que eu vou traduzir bom dia? Dia bom. O que é isso? O que é o objeto dessa frase? É adjetivo? É uma frase interrogativa? Eu não preciso pensar linguisticamente, eu não preciso quebrar a cabeça, eu não preciso refletir sobre isso para eu realizar essa atividade. Então, esses blocos de frases mais comuns que a gente tem na interpretação, a gente chama de blocos automáticos. Olha que interessante. E os blocos mais densos, que sejam blocos que a gente nunca ouviu, a primeira vez que a gente tem contato com determinado assunto, e aí a gente precisa realmente fazer uma atividade reflexiva, a gente chama de bloco reflexivo. Então, nessa atividade a gente encontra blocos automáticos, que são aqueles mais intuitivos, bom dia, boa tarde, em nome de Jesus, a gente não precisa pensar muito para reformular aquilo na outra língua, e os blocos reflexivos, como aqueles que realmente a gente precisa parar para pensar mesmo como que a gente faz. Então, a tradução, a gente vai entender como sinônimo de previsível. Toda vez que existe um texto
Previsível, a gente vai dizer que a gente está lidando com atividade muito semelhante à atividade de tradução, que é diferente quando a gente fala da interpretação. A interpretação, se a tradução é previsível, a interpretação ela é imprevisível. E como que ocorre a interpretação no sagrado? A interpretação no contexto religioso. Nós temos a interpretação de pregações, de testemunhos, de oportunidades, de orações. Ou seja, são momentos espontâneos, são momentos imprevisíveis, porque de fato eu não sei o que a pessoa vai dizer. Ah, professor Felipe, mas eu tenho uma noção. Ah, professor Felipe, mas eu conheço. Ah, professor Felipe, mas eu sei que desse versículo, normalmente a pregação é essa. Perceba, você possui uma noção genérica, assim, do assunto, do tema que vai ser tratado, mas você não pode dizer com precisão que o exemplo que vai ser usado vai ser esse, a ordem das palavras que será usada será determinada a ordem, isso não pode ser previsto. Então, por mais que você conheça, se é uma fala espontânea, como uma oração, como uma oportunidade, como um testemunho, ou como uma pregação, Gênesis 1, todo mundo conhece Gênesis 1, mas os exemplos que vão ser usados, as anáforas, as analogias que serão mobilizadas no momento dessa pregação, desse sermão, dessa mensagem, você não conhece, você não consegue prever totalmente. Por isso a gente diz que a interpretação, ela tem esse caráter imprevisível. Você pode ter noção? Você pode ter noção. Quanto mais você conhece de Bíblia, maior aumenta o seu repertório, com toda certeza. Mas ainda assim é imprevisível. Já na tradução, não. Se a pessoa for ler Gênesis 1, é aquilo. Se a pessoa for ler Mateus 23, é aquilo. Na interpretação, a gente tem um caráter muito mais espontâneo do que essa ideia previsível da coisa. E é importante a gente trazer uma acepção de que interpretação, que a gente está falando aqui, não é interpretação. São atividades ligadas, mas não é a mesma coisa. E aí a gente derruba um mito muito comum, muitos intérpretes dentro da igreja dizem assim, não existe interpretação errada, cada um interpreta do seu jeito. Sabe esse discurso? Eu entendo de onde ele vem, mas ele não se sustenta. Sabe por quê? Eu não estou falando de compreensão, eu não estou falando de perspectiva de mundo. Assim, é o meu jeito de entender e o seu jeito de entender. Isso é compreensão, isso é entendimento. Quando a gente fala de interpretação interlinguística, que é par de tradução, ou seja, verter de uma língua para outra, existe erro. Existem coisas que a gente olha e fala assim, é errado. Se a pessoa falou Jesus e você disse José, isso é um erro de interpretação. A gente não pode dizer, não existe erro de interpretação. Existe sim. Se falou Jesus e você traduziu José, você errou. Então, a gente vai entender que a interpretação não é essa coisa genérica, de cada um entende o que quiser, cada um passa o significado que quer. Isso não é interpretação. Isso é compreensão. Cada um tem essa compreensão de mundo. Agora, o nosso objetivo como intérprete é aproximar a nossa compreensão da compreensão de quem fala. Ou seja, qual exemplo a pessoa, qual exemplo o pregador, o irmão, a irmã está utilizando? Como que eu sinalizo de forma a passar essa ideia do espírito, da intenção, do que de fato a pessoa está dizendo? Então, eu preciso me aproximar do que o outro fala. E isso é uma atividade que pressupõe hipótese, que envolve suposição, mas não é uma suposição para o que eu acho, não é uma suposição para o que é melhor, para eu entender, para você entender e cada um fica no seu quadrado. É uma suposição que ela é metódica, que ela é lógica, que ela diz assim, olha, nós estamos nessa igreja, essa igreja tem essa doutrina, então se a pessoa disse isso, está de acordo com essa doutrina, são essas inferências que não é o que o Felipe acha, o que você acha. Se eu colocar, mas eu acho que é isso, e sinalizar, é um erro. Eu preciso interpretar, traduzir, interpretar de acordo com a lógica de quem fala, não a lógica do que eu acho. Por isso é um erro a gente dizer não existe interpretação errada, porque existe sim erros, equívocos, omissões no processo de interpretação. E essa interpretação que a gente está falando, que não é simplesmente compreensão, envolve compreensão, mas não é simplesmente um ponto de vista, é uma interpretação enquanto modo de utilização, de reformulação de duas línguas, ela pode ser categorizada em 5 tipos. Vejam só, a gente pode, o mais clássico é a interpretação simultânea,
são modos, na verdade, de interpretação. A interpretação simultânea, que é aquela que a gente viu, que ocorre no ato, que ocorre sob pressão de tempo, não é verdade? Que a gente não tem tempo assim para pensar muito bem sobre como a gente teria na tradução. Então, essa interpretação que a gente mais conhece e que a gente mais fala é a interpretação simultânea. E esse é o sinal. Simultâneo. O segundo tipo, e também é uma interpretação bem conhecida, é a interpretação consecutiva. Esse é o sinal, que ocorre com um delay maior, ou esse é o sinal. Normalmente, quando a gente fala das línguas orais, a interpretação consecutiva, ela envolve uma técnica chamada taquigrafia, que é a escrita rápida. Então, por exemplo, a gente está fazendo uma interpretação de duas línguas orais, do português e do japonês, e é uma reunião empresarial. E aí, em determinados pontos da fala, a gente alterna em um minuto, em dois minutos, e eu vou registrar o valor, o que está sendo dito, para quando a pessoa terminar de falar, eu realizar a interpretação. Então, percebendo que essa interpretação ela envolve uma pausa muito maior, é a interpretação consecutiva. A simultânea não tem essas pausas que a consecutiva tem. A simultânea não tem essa taquigrafia. A gente não pode parar para pegar uma caneta e anotar. Isso não é interpretação simultânea. Um terceiro tipo é a interpretação intermitente, que ela ocorre quando a gente intercala turnos muito curtos. Uma ideia legal para a gente se lembrar da interpretação intermitente é o que a gente faz quando a gente não sabe o que fazer. Muita gente, equivocadamente, dá uma pausa assim. Pensa e vai. Isso é interpretação intermitente. Porque a interpretação simultânea pressupõe sobreposição de processos. Ou seja, ao mesmo tempo que eu estou ouvindo, eu estou processando, eu estou sinalizando, eu estou monitorando o que eu estou fazendo, e tudo isso ao mesmo tempo. Isso é interpretação simultânea. O que é interpretação intermitente? Eu paro de sobrepor processos. Eu só ouço, agora eu só penso como que eu vou fazer, depois que eu só pensei como eu vou fazer, aí eu faço. Perceberam que eu não interpretei simultaneamente? Eu interpretei intermitentemente? Então, simultânea, consecutiva ou consecutiva, intermitente, e a quarta interpretação é a sussurrada. Ela pode ser uma interpretação simultânea, intermitente, desde que ocorra sem visibilidade. Então, pensem. A gente vai interpretar um evento de surdos, de língua de sinais. E ali tem 50 pessoas surdas e só um ouvinte. Você não precisa pegar um microfone para fazer essa interpretação para esse ouvinte que está presente. Você pode fazer essa interpretação que a gente chama de interpretação sussurrada. É muito comum as testemunhas de Jeová realizarem esse tipo de interpretação. Em suas reuniões, onde há língua de sinais e há 1, 2 visitantes ouvintes, os intérpretes sentam-se ao lado desses visitantes e realizam a interpretação. Então, a sussurrada, ela está dizendo muito mais da visibilidade do intérprete do que alguma questão de tempo, de taquigrafia, de pausa propriamente dito. Então, a interpretação sussurrada, ela pode ser simultânea, consecutiva ou intermitente. Mas quando ela ocorre sem essa visibilidade, a gente dá o nome de sussurrada. E, por fim, o último tipo de interpretação é a prima vista, ou seja, aquela que ocorre envolvendo a língua escrita. Lembra que a gente falou que a escrita não é o único critério de definição, de tradução ou interpretação? Por quê? Se eu nunca vi um texto, e aí pela primeira vez eu pego esse texto em português, eu passo o olho nesse texto e já vou interpretando para a língua de sinais. O texto está escrito? Está escrito. Mas percebam que eu estou trabalhando sob pressão de tempo. Eu não tenho tempo para pensar, para reformular, para consultar e etc. Eu leio e já interpreto para a língua de sinais. Isso é a interpretação à prima vista. Ou seja, eu leio e interpreto, seja de uma língua ou para outra, como também a gente tem um vídeo, por exemplo, em língua de sinais, e a gente tem esse primeiro contato com esse vídeo, e a gente passa, ou a própria escrita de sinais, a gente vê a escrita de sinais e traduz para o português. O nome disso é interpretação à prima vista. A interpretação, ela é orientada, então, por um princípio muito importante que a gente precisa ter em mente, que é o princípio da exibição única. Por quê? Na interpretação, a gente só tem uma chance de acessar o texto, uma chance de processar e uma chance de entregar
esse texto na outra língua. Por isso que é um processo tão complexo. Muitas pessoas não fazem interpretação simultânea. Muitas pessoas fazem interpretação intermitente, têm uma tendência a fazer interpretação consecutiva, porque a interpretação simultânea é aquela, sobretudo, quando a gente fala de interpretação, a gente está falando de primeiro contato. É quando a gente tem o primeiro acesso ao texto, a gente já processa esse texto, já reformula em outra língua, seja na língua de sinais, na língua portuguesa. Então, esse princípio, que é um divisor de águas entre tradução e interpretação, é chamado princípio da exibição única. Por quê? Eu tenho uma chance de acessar, uma chance de processar e uma chance de entregar. A partir do momento que eu leio, releio, penso, repenso, durmo, acordo, vejo de novo, esse texto não está sendo exibido para mim uma única vez. Está sendo exibido repetidas vezes. E aí já perde o caráter de interpretação e a gente fala de tradução. Então, a tradução, ela está muito ligada à reexibição, a eu acessar mais de uma vez. E a interpretação, não. A interpretação é quando eu acesso uma única vez esse texto. E aí a gente começa a ver algumas problemáticas do próprio nome da interpretação e como que isso se constitui. No contexto religioso, a gente tem dois grandes grupos. Os intérpretes, que preferem fazer canções, e os intérpretes que preferem interpretar a mensagem. Normalmente nas igrejas, que tem muitos intérpretes, ou até que tem poucos intérpretes, existe essa preferência. Igrejas que têm apenas um intérprete não tem como preferir, mas ainda assim pode ter uma preferência individual. E o que a gente percebe? Normalmente, as igrejas que têm muitos intérpretes, escalam assim. Corta essa parte. Normalmente, as igrejas que possuem muitos intérpretes fazem a escala da seguinte forma. Os intérpretes iniciantes interpretam as canções e os intérpretes mais experientes interpretam a mensagem. E fica essa divisão e assim todo mundo concorda e assim sucede. Mas eu gostaria de levantar alguns pontos. Percebam, quando a gente fala de canções, de interpretação de louvores, existe uma atração muito pautada na sonoridade. Então, quem prefere interpretar canções é porque acha a canção bonita, é porque esse louvor mexe com a pessoa, porque a pessoa tem vontade de chorar. Então, é muito mais uma ideia do quanto o som, para mim, ouvinte, é confortável, do quanto eu estou preocupado com a qualidade da interpretação. E isso é alimentado com uma segunda ideia, que eu coloquei aqui para vocês no slide, que é a seguinte: a ilusão de segurança e facilidade que a música dá. Porque como eu tenho, a música é um texto estável, ou seja, ela não vai mudar. Se cantar amanhã, depois é o mesmo texto. Eu consigo estudar, reestudar, estudar, reestudar. Então, essa estabilidade me passa uma falsa ideia de segurança. E eu ainda, como eu pontuei aqui, chamo isso de interpretação. Será que quando a gente tem um texto estável, que a gente estuda, reestuda, estuda, reestuda, e no fundo decora, a gente está interpretando? Isso é o princípio da exibição única? Então, não é interpretação. Coisa que principalmente os iniciantes fazem nas igrejas, quando estudam uma música e vão apresentar, acabam o culto e dizem assim, eu interpretei uma canção. E não é verdade. Você retraduziu. Porque muitas vezes você pegou uma tradução lá no YouTube, você mexeu em alguma coisa ou em nada e apresentou uma atividade que é muito mais de memória, muito mais sistematizada do que uma interpretação propriamente dita, que lida com o imprevisível. De imprevisível não teve nada. E isso é reforçado quando muitos iniciantes vão interpretar canções, e aí antes de começar a canção, o orador esquece de dar um aviso e fala assim, me lembrei de um aviso. Sabe o que esse iniciante faz? Normalmente ele treme e vai sentar. Porque ele não está acostumado com o imprevisível, com aquilo que eu não posso prever. E isso é uma característica nata de intérpretes. Nós, intérpretes, lidamos com o imprevisível e isso beira o improviso. E a gente precisa ter noção da complexidade, do desgaste que isso nos gera. E a mensagem, ela tem um caráter... e além de categorizar aqui tradução e interpretação, eu estou falando de interpretação, porque pode ter músicas que a gente não conhece, canções que a gente não conhece, então a gente interpreta, mas a gente precisa pensar na qualidade do que a gente faz. Será que de fato o surdo, e a gente vai pensar, será que só o surdo entender é suficiente? Será que ele está entendendo de fato a mensagem ou ele está só concordando por educação? Será que essa é uma métrica válida? Porque quando a gente diz que o surdo entende, o mérito é do surdo, não nosso.
Porque o surdo, desde sua infância, se especializou em entender gambiarra linguística. Então, quando o surdo se depara com o texto e ele entende, muitas vezes português sinalizado, muitas vezes uma sinalização que não é natural para ele, ele fez um esforço gigantesco, porque o cérebro dele é perito, o cérebro das pessoas surdas se especializou em entender gambiarra linguística. Então, quando um surdo diz que entende, parabéns para o surdo, não parabéns para a gente. Então, a gente precisa ter expectativas mais reais do nosso trabalho, ainda que voluntário, como intérprete de língua de sinais. Se o surdo entendeu, parabéns para o surdo. Mas como que eu posso melhorar para não ter esse critério de simplesmente assim, se o surdo me entender, tá bom. É como se o médico falasse assim, se o paciente não morrer, para mim tá bom. Não, isso não é sua meta. Isso tem que ser o mínimo, você tem que correr disso. Não, a discussão não é se o paciente morre ou não morre. A sua discussão não é se o surdo entende ou não entende. O surdo entender tem que ser o básico. Agora, além dele entender, ele tem que entender bem, ele tem que entender poesia, olha só. E ele tem que entender no sentido de sua construção, possibilitar a ele que ele entenda aspectos poéticos presentes na canção. Que a canção não é apenas um texto. A canção tem ritmo, tem melodia, tem harmonia. E esses elementos precisam compor também a sua sinalização. E isso está muito longe do surdo entender ou não entender. Não é essa a nossa métrica. E nas mensagens, a gente precisa pensar a adequação ao gênero textual, que a professora Aline brilhantemente nos traz contribuições neste curso. A gente precisa pensar na instabilidade, na imprevisibilidade da mensagem e do quanto a gente precisa compensar. Não é adequado a gente expressar dúvida, por exemplo, durante a mensagem, uma fala complexa, a gente... Sabe esse desespero? A gente tem o direito de não entender? Tem o direito de não entender. A gente pode pensar melhor? A gente pode pensar melhor. Só que o que não está valendo? Isso. Sabe esse desespero que chama a atenção, inclusive, de ouvintes. E aí, pior, a gente para e começa a olhar para quem está pregando. A gente faz assim. Como se magicamente a pessoa nos desse um sinal. Então, a gente precisa pensar criticamente as nossas práticas e pensar assim, como que eu compenso essa imprevisibilidade? Porque a gente sabe, é uma tarefa complexa. Interpretar, lidar com o imprevisto que beira o imprevisível. E o improviso também. E, por fim, a gente pensa no quanto a gente usa, de fato, as funções da linguagem, que é a função apelativa, a função emotiva, que a gente vai se aprofundar. Mas quando alguém faz um apelo, será que fazer apelo é simplesmente sinalizar Jesus aceitar? Será que está só no sinal? Será que é fazer uma expressão mais forte? Será que existe uma mobilização mais complexa do discurso em português que a gente consegue equiparar na língua de sinais? Ou é só sinalizar? Então, a gente precisa problematizar a interpretação de canções e de mensagens para que a gente consiga ser mais críticos com a gente mesmo. Nem com os outros, é com a gente mesmo. Então, essas são as nossas conexões finais. O que a gente viu, pessoal, nessa aula? A diferença de tradução e interpretação, os tipos de tradução, que é interlingual, interlingual e intersemiótica. A gente viu os modos de interpretação, que são simultâneo, consecutivo ou consecutivo, intermitente, sussurrado e à prima vista. A gente viu como que a tradução se aplica no sagrado, através de pregações, etc., através dos textos bíblicos e etc., como que a interpretação se aplica no sagrado, como em orações, momentos mais espontâneos, e as problemáticas da interpretação nas canções e nas mensagens, para a gente situar o que é tradução e o que é interpretação. Essas são as referências que também estão disponíveis para vocês. Assistam a aula, reassistam a aula e tenham um excelente dia. Façam muito bom proveito desse conteúdo que é preparado com muito carinho e com muita dedicação para vocês. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, mandem mensagens no grupo. Esse é o momento para a gente. Muito obrigado, pessoal. Bons estudos.